Vamos então começar sonambulismo. Nós estamos na questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É um estado de independência do espírito mais completo que no sonho, pois então suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então aqui o que ele está colocando, né, é um estado de independência mais completo, onde a alma está mais liberta, né, mais desligada, em alguns casos, ele vai explicar aqui, com mais consciência. No sonambulismo, o espírito está inteiramente entregue a si mesmo. Os órgãos materiais, o corpo físico, né, por estarem numa espécie de catalepsia, aqui é um modo de dizer, porque eles estão paralisados, né, eles estão ali adormecidos no corpo. Não mais recebem as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, ficando o corpo, no repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, o espírito, preocupado com uma coisa ou com outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita do uso do seu corpo, do qual ele então se serve de uma maneira análoga à maneira que se usa uma mesa ou qualquer outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo de vossa mão, no caso das comunicações escritas. Então o que ele está colocando aqui é que o sonâmbulo acaba usando o corpo como a gente usa uma mesa, como a gente usa um aparato. Ele usa o corpo como uma coisa, ele não está ali tendo a consciência de que ele está movimentando o corpo, né? No caso aqui do sonambulismo natural, que é conhecido como parassonia, né? Que acontece ali logo que sai do sono REM, ou às vezes, principalmente em crianças, que está muito assustada ou que está muito preocupada com alguma coisa, ela acaba tendo um sono mais agitado e tem algumas manifestações durante esse sono. Quem quiser ter também uma outra colocação aqui, o Kardec faz um estudo, uma colocação dele também, na Gênese, no capítulo 14, no item 2 do capítulo 14, ele também vai ali explicar melhor e falar sobre sonambulismo. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos aqui incluídos os referentes à memória começam a despertar. Eles recebem de maneira imperfeita as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito. O espírito, por encontrar-se também em repouso, capta apenas sensações confusas e muitas vezes desconexas, sem nenhuma aparente razão de ser, de tão mescladas, de vagas lembranças, tanto dessa existência como de existências anteriores. Então é fácil compreender porque os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e porque os sonhos de que se conserva a memória muitas vezes não têm nenhum sentido. Digo, na maioria das vezes, pois também acontece de serem eles consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Então ele pode, por algum motivo, ter acesso a lembranças, a situações de vidas passadas, ou por estar desligado, por estar no plano espiritual, tem acesso à sua lembrança do roteiro que foi montado, daquilo que se foi programado, que ele participou, que ele esteve ali junto daquele roteiro. Então não é uma predição do futuro, ele não está tendo acesso, né, místico com o futuro, não. Ele está pura e simplesmente ali se inteirando de um roteiro que foi montado e ele está vendo como esse roteiro está se seguindo, então ele tem
digamos, uma ideia das coisas que estão ali por vir por causa do roteiro que foi montado. Nós já falamos sobre isso, né, em estudos aqui do Livro dos Espíritos, em estudos anteriores. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural. O magnético é aquele que é induzido, é o médium, né, que trabalha no estado de sonâmbulo e que é induzido pelo dirigente, e ele vai responder perguntas, ele vai ver coisas, ele vai a determinados lugares nesse estado sonambúlico, né? Depois ele não lembra, como ele coloca aqui, as imagens não ficam registradas, né? Então nós chamamos do médium, nós hoje usamos o termo inconsciente, né? Não se usa mais o termo sonambúlico, usa-se o termo inconsciente. É a mesma coisa, a não ser pelo fato de o magnético ser provocado. É o dirigente ali do mediúnico, ou a pessoa que está ali trabalhando com o médium, que vai fazer com que ele entre nesse estado de mediunidade, de transe profundo e inconsciente. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então ele está dizendo aqui que ele o fato do magnético ser provocado. Então qual é a origem dessa energia magnética que está ali, que pode provocar, né, a inconsciência, pode provocar o transe da mediunidade, né? Que isso acontece com o inconsciente, com o psicógrafo, com o psicofônico. Normalmente a hora que o dirigente ali magnetiza, né, dá um passe, ele é uma ação magnética, ele se apresenta, ele dá passagem, como a gente coloca, né, na sessão mediúnica. E aqui ele explica, é o fluido vital, que é o fluido que existe em todo o universo, né, que é a energia de Deus. Eletricidade animalizada, que é o magnetismo que nós temos na matéria, que é anímica, né, faz parte da matéria, que são modificações do fluido universal, né, o fluido vital, que faz parte da nossa energia, que vem do fluido universal. Tudo vem do fluido universal, porque o fluido universal é a energia de Deus, fonte criadora de todas as coisas. O fluido vital é o que nós temos aqui encarnados e que mantém a nossa vida. A eletricidade animalizada é a energia telúrica, a energia que nós temos aqui, o magnetismo que nós temos aqui por estarmos encarnados, né? E que tudo isso é modificação, tudo isso vem do fluido universal. A fonte é a mesma para todas as energias que se manifestam no plano espiritual, com o espírito propriamente dito, e no plano aqui da Terra, com a alma, que é o espírito encarnado. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma vendo. Então, na clarividência do médium inconsciente, perdão, é a questão de ver pelo corpo todo, né? E às vezes, né, essa questão do sonambulismo natural é um desligamento muito profundo, perdão, que aquele espírito está tendo, e ele usa o corpo como a gente usa a mão para fazer alguma coisa, ou usa uma mesa, e ele acaba levando o corpo. Por isso que se fecha a porta, se toma cuidado para que o sonâmbulo não saia, não faça determinadas coisas, porque o espírito está ali tendo a intenção, está tendo a visualização como espírito. Ele tem a visão que ele tenha na dimensão espiritual. E ele, às vezes, pode, é lógico, se machucar, porque ele está levando o corpo sem usar o corpo em todas as suas funções. A nossa medicina estuda a parassonia,
mas não tem, pelo menos dentro daquilo que eu já vi, assim, não é a área, né? Já coloquei isso várias vezes, a área biológica, eu sempre fui para a técnica e depois para a filosófica, não é a minha área de estudo, mas um pouco que eu vi, nunca vi assim um estudo mais aprofundado. Nós vamos até ver esse conselho que eles dão aqui, de se ter mais um estudo mais aprofundado do sonambulismo natural, né, que são os sonâmbulos, e da questão do sonambulismo magnético, que é o médium intuitivo. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é alma vendo. E nós, como espírito que somos, vemos pelo corpo todo. Nós vemos alguns relatos de espíritos nesse estado de transe profundo inconsciente, que são dirigidos, né, para irem a determinados lugares, veem um móvel, veem alguma coisa, aí pergunta para eles o que tem dentro da gaveta, eles enfiam a mão. É interessante que a gente vê essa descrição, eles enfiam a mão e com a mão eles veem o que tem ali dentro da gaveta e descrevem. Nós vamos ver algumas pesquisas interessantes, e tem até na Netflix, pesquisas que foram feitas com sensitivos, eles são chamados de paranormais, a gente vai ver lá que são médiums, né, médiums ostensivos, que foram utilizados tanto pelos russos como pelos americanos na Segunda Guerra Mundial para realizarem espionagem, né, saírem do corpo e irem realizar determinadas missões como espiões em determinados lugares. É bem interessante. Vai chegar a hora que a ciência vai começar a explicar uma série de coisas e nós vamos ver a naturalidade do que nós estudamos hoje dentro da doutrina espírita. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Só há corpos opacos para vossos órgãos rudimentares. Então nós temos os nossos 5 sentidos que são rudimentares, nós temos quase todas as coisas nos bloqueiam esses sentidos, e quando nós estamos emancipados, ou seja, o corpo está descansando e nós estamos libertos, porque nós somos espírito, nós vemos pelo corpo inteiro, o perispírito enxerga pelo corpo inteiro. Então, o que ele está dizendo? Só há corpos opacos para os vossos órgãos rudimentares. Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Frequentemente vos é dito que o sonâmbulo vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente absortos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio de órgãos. Ele mesmo, de tanto que insistis, acredita ter necessidade desses órgãos. Mas se o deixasseis livre, ele compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, que é fora do seu corpo que ele vê. Ou seja, porque o corpo está preso nesses sentidos, então é fora do corpo que nós enxergamos pelo corpo inteiro. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é aquela de sua alma ou a de seu espírito, por que ele não vê tudo? E porque muitas vezes se engana? Aqui é interessante, né? Porque várias vezes são perguntas, são coisas que são respondidas, são colocadas pelos esses médiuns inconscientes, né? Esse chamado sonambúlico, que às vezes não se concretizam ou não são verdade. E aqui nós vamos entender por quê. Primeiramente, não é concedido aos espíritos imperfeitos o dom de tudo ver e tudo conhecer. Somos todos aqui encarnados imperfeitos. O único perfeito que encarnou aqui foi Jesus. Então todos os outros, mesmo aqueles que algumas religiões consideram como santos, como espíritos iluminados, eles são espíritos iluminados. Espíritos iluminados ou mestre iluminado, né? Buda quer dizer espírito iluminado. Mestre iluminado é Mahatma no hinduísmo. Mestre iluminado ou espírito iluminado é Buda, né, no budismo. A palavra quer dizer isso, então nós vamos ver vários Budas. Confúcio foi um Buda, Siddhartha Gautama, outro Buda. Nós vamos ver alguns Mahatmas, né, alguns como em várias histórias do hinduísmo, como Mohammed Gandhi, né,
que o nome do Gandhi é Mohammed, ele era considerado um mestre iluminado. Então, Mahatma Gandhi, né? O Gandhi, o mestre iluminado. Então, tem vários títulos que são dados às pessoas diferenciadas que têm uma missão, são espíritos mais elevados, mas não são espíritos puros. Aqui no nosso planeta somos todos imperfeitos. Então, o que ele está dizendo, primeiramente, não é concedido aos espíritos imperfeitos o dom de tudo ver e tudo conhecer. Bem sabes que eles ainda partilham dos vossos erros e dos vossos preconceitos terrenos. E depois, quando estão presos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade com um objetivo útil e sério, e não para ensinar-lhe o que ele não deve saber. Essa é a razão porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. E nós vamos entender hoje com a nossa ciência, com o computador, a gente entende muito bem isso. Nós vamos ter uma decodificação, quando você faz um download no computador, você vai ter uma decodificação dentro da programação que foi colocada dentro daquele computador. Se o computador não tem uma programação para aquela informação que foi colocada nele, ele não vai decodificar. Ele pura e simplesmente vai travar ou não vai acessar, não vai ter acesso àquela informação que foi colocada nele. Então, da mesma forma, nós temos informações registradas em nós que vêm de milhares e milhares de encarnações, de milênios que nós estamos indo e vindo aqui no planeta Terra. Então, a nossa decodificação de uma determinada informação, ela é conforme o programa, digamos, o conhecimento, aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, é mais ou menos como a gente vê isso muito claramente, muito fácil de entender, como tem uma historinha, né, um desenho que roda na internet, a gente vai ver isso aí, roda já há muitos anos, que a gente vê que são desenhos que você mostra para um adulto, ele vai dizer que são casais, né, em posições, em situações ali de um intercurso sexual, de uma relação sexual. E se você mostra esse mesmo desenho para as crianças, ele vai dizer que são golfinhos que estão ali dançando. E o adulto, quando se esforça bastante visualizando, ele vai ver os golfinhos. A criança, por ela, no estágio que ela está, ela não ter conhecimento da vida sexual, de como se dá um relacionamento sexual, ela só vai ver os golfinhos. Então, ela vai decodificar aquilo que ela está vendo conforme as informações que ela tem. Então, com o médium, seja ele psicofônico, seja ele inconsciente, seja do jeito que for, psicógrafo, ele vai decodificar, principalmente no caso daquele que é intuitivo, porque quando é psicógrafo mecânico, tem menos interferência do médium, e quando isso está diminuindo muito, quando é um médium inconsciente, vai ter a interferência dele dentro das informações que ele tem, mas aquele espírito que está se comunicando ali fica um pouquinho mais livre, mas vai ter a interferência, vai ter o animismo, porque vai depender da decodificação do espírito encarnado. Vai ser sempre dentro do conhecimento que esse espírito encarnado tem para colocar ali a palavra escrita ou a palavra falada dentro do conhecimento que ele tem. Então é que ele está colocando aqui. Bem sabes que eles, né, os espíritos imperfeitos que estão encarnados aqui na Terra, ainda partilham dos vossos erros e dos vossos preconceitos terrenos. E depois, quando estão presos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade com objetivo útil e sério para estudo, para aprendizado, para esclarecimento, e não para ensinar-lhes o que ele não deve saber. Essa é a razão porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Qual é a fonte das ideias inatas, né, que estão lá dentro, que vêm com a pessoa, né, do sonâmbulo? E como ele pode falar com exatidão sobre coisas que ignora no estado de vigília, que inclusive ultrapassam sua capacidade intelectual? O que acontece é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que pensas.
só que estão adormecidos, pois seu envoltório é imperfeito demais para que possa lembrar-se. Mas, afinal, o que é ele? O mesmo que nós, espírito encarnado na matéria para cumprir sua missão. O estado em que ele adentra desperta-o dessa letargia, né? Desse estado de adormecimento. Já dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que pôde aprender numa existência precedente. Ao entrar no estado que chamas de crise, ou né, como a gente costuma dizer aqui, de transe também, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe veio o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. O que ele está colocando aqui? São as bagagens que nós trazemos de outras vidas. Então hoje, aquele médium que está ali dando uma passagem ou falando sobre ciência, sobre medicina ou sobre qualquer outra coisa, ele tem às vezes na bagagem dele um conhecimento de vidas passadas em que ele foi um cientista, ou que ele foi médico, ou que ele foi músico, e ele traz essa bagagem. Mesmo na xenoglossia, que é quando o médium fala um idioma que ele não conhece, se ele não tem na bagagem dele, quer dizer, se em alguma das suas encarnações ele não falou aquele idioma, aquele espírito que está ali falando no idioma diferente não consegue, porque ele não encontra bagagem dentro do médium para que haja essa decodificação, para que haja essa sintonia, para que aquele médium fale uma língua que ele não conhece. Ele não conhece nesta encarnação, talvez na encarnação passada, mas em outras ele viveu uma vida e ele conhece nitidamente aquela língua, ou ele foi médico e então ele conhece os termos de medicina e ele pode ali colocar, escrever ou falar sobre termos que às vezes por ter naquela encarnação presente pouca cultura por motivos N que aquela encarnação exigiu dele, mas uma bagagem de muita cultura científica, tecnológica, biológica, de vidas passadas que dão subsídios para que aquele espírito possa se comunicar, para que aquela mensagem possa sair da melhor forma possível. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. A experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que eles devem dizer, suprindo a sua deficiência. Isso se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo identifica o mal, um outro indica-lhe o remédio. Essa dupla ação algumas vezes é evidente e outras vezes se revela por expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbe-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter uma revelação recusada, porque então se dá espaço aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importar com a verdade. Então a gente o médium precisa tomar cuidado, o dirigente, o grupo, para que se ele insiste, se ele não respeita a posição do espírito, está dizendo vocês não têm condições de saber, ou não posso colocar, ou eu não sei, foge da minha alçada, ficar insistindo, ele pode dar lugar a espíritos levianos se manifestarem, e aí eles podem falar de qualquer coisa, porque eles não têm responsabilidade com nada, podem inventar à torto ou à direita, conforme a sua imaginação, exatamente como fazem quando estão encarnados. Nós vamos ver no livro dos médiuns uma colocação interessante de um médium que receitava remédios homeopatas, né, chás, uma série de coisas na época do Kardec, e tem nessa colocação que a gente vê lá no livro dos médiuns, a gente vê que é interessante que ele fala o meu espírito que receita não veio hoje. Ele está ali falando que aquela pessoa tem determinadas doenças, que ele está vendo isto, está vendo aquilo, e aí ele fala, mas você não vai receitar um remédio, você não vai dar alguma coisa para a pessoa? Ele fala, não,
porque o espírito que receita, o espírito que dá, que passa os remédios, não veio hoje. Então é isso que ele está colocando aqui. É um livro que foi escrito depois desse, né, o livro dos médiuns. Então nós vamos ver que acontece exatamente isso, né? O espírito colocando que ele recebe de uma informação e de outro espírito outra informação. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo, né? O espírito se locomove pelo poder do pensamento. E o pensamento se locomove mais rápido que a velocidade da luz. Então, como é que o médium, como ele coloca aqui, né, sonambúlico, o médium inconsciente, ele vai a determinados lugares, ele vai a longas distâncias, vai do outro lado do mundo em segundos, ou, né, se transporta, porque ele vai na velocidade do pensamento. Ele pensa e já está lá. É simples assim. E da mesma forma que quando nós estamos emancipados, né, da alma, ou quando nós nos desdobramos, que é a mesma coisa, nós instantaneamente estamos no plano espiritual, ou numa aula, ou no estudo, ou em outras regiões, com grande facilidade. Tem um livro muito interessante, já falei sobre ele aqui no canal em outros livros, que é Cartas de uma Morta, que na realidade é o primeiro livro que o Chico Xavier psicografou, mas foi o segundo a ser publicado. O primeiro foi Parnaso de Além Túmulo e o segundo foi Cartas de uma Morta, que são cartas, são relatos que a mãe dele, Maria João de Deus, passa para ele, de viagens que ela faz para outros planetas, de lugares que ela descreve, ela vai buscar na história os acontecimentos, fica decepcionada, como os acontecimentos, né, de Dom Pedro, da independência, uma série de outras coisas foram manipulados. É engraçado, é um livro interessante, muito legal, fininho. Leiam Cartas de uma Morta, porque é muito interessante. Vamos lá, vamos continuar. O maior ou menor desenvolvimento da clarividência sonambúlica está ligado à organização física ou à natureza do espírito encarnado? A ambos. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Vamos lembrar que a mediunidade ostensiva é anímica, é da matéria, não é do espírito. O perispírito que está programando ali junto à mãe o corpo que ele vai ter, e ele pediu e foi concedido a ele ser um médium ostensivo, porque médium todos somos, mas ser um médium ostensivo, trabalhar para pagar as suas dívidas mais rápido com a mediunidade, ele vai programar esse corpo para que ele tenha diferenças, né, nos vários corpos que nós temos que nos ligam ao perispírito, e diferenças no nosso DNA. O DNA do médium ostensivo é diferente do DNA do médium que não é ostensivo. Então nós vamos ver todos esses esclarecimentos, explicações no livro dos médiuns. Então é o que ele coloca aqui. Há ambos, tanto a natureza física, né, como a natureza do espírito que está ali encarnado, né? Que o espírito encarnado, o Kardec trata como alma. Há ambos, né? Aos dois casos é o que ele responde aqui. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Por isso que a pessoa que fala, eu quero ser médium, eu vou estudar para desenvolver a minha mediunidade. Se você não veio, quer dizer, se você não veio nesta encarnação com características para que você tenha essa liberdade, né, de ficar na janela, vamos usar um termo didático aqui, ficar na janela vendo quem está do lado de lá e passar informação para o lado de cá. Se você não tiver essa janela aberta, né, no seu corpo físico, porque isso é físico, você pode fazer o que for, você não vai
ser médium ostensivo, porque a mediunidade ostensiva, ela é deliberada no plano espiritual, quando é feito o roteiro, né? É um pedido que o médium faz, que o espírito faz, que quando é atendido, normalmente porque ele insiste muito, ele vem com essas características para realizar este trabalho, né? E chega aqui, na maioria das vezes, ele não quer, ele repudia. Nós vamos ver isso no livro Os Mensageiros. Por isso que é tão importante ler esse livro. As faculdades de que o sonâmbulo usufrui são as mesmas do espírito após a morte? Até um certo ponto, pois é preciso levar em conta a influência da matéria a que ele ainda está ligado. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Na maior parte os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Então, o que ele está colocando aqui? O espírito desligado do corpo vai estar sempre sendo influenciado pelas ideias e pelas crenças que ele tem como encarnado. É isso que ele diz ali. Quando ele pergunta, ele é influenciado, né? Quando ele pergunta aqui, as faculdades que o sonâmbulo usufrui são as mesmas do espírito após a morte? Até um certo ponto. Por quê? Porque vai levar em conta a influência da matéria que ainda está ligada. Então, a influência da religião que ele professa, a influência das ideias que os pais lhe passaram, que a sociedade lhe passou. Quem nasce no Japão, ele vai ter a sua mediunidade ali dentro do shintoísmo, do hinduísmo, do taoísmo, do budismo, né, que são as religiões predominantes ali. Quem nasce, por exemplo, num país árabe, ele vai ter a sua mediunidade submetida às colocações do Corão, né, porque ali predomina muito o islamismo, né, a probabilidade dele ser um muçulmano é muito grande. E por assim vai, ele vai sendo influenciado pelas características que a matéria, dentro do lugar, dentro da cidade, dentro da família, dentro do país no qual ele encarnou, vão influenciá-lo muito, extremamente. Ele vai ser extremamente influenciado por essas informações adquiridas na encarnação, né, na matéria. E aí ele coloca, né, o sonâmbulo pode ver outros espíritos? A maior parte os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Ele vai se encontrar com aqueles que ele tem similaridade, ele vai se encontrar com aqueles que lhe são afins. No entanto, algumas vezes eles, né, esses espíritos que estão em desdobramento, não se dão conta disso logo no começo e os tomam por seres corporais. Não se dão conta de que estão vendo espíritos desencarnados. Acham que estão ali conversando com pessoas encarnadas, como ele conversa quando está em vigília, né, acordado. E de novo, isso vai depender também da sua religião, vai depender do lugar em que ele encarnou, da influência que a matéria tem sobre esse espírito desdobrado. Isso acontece, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Ainda não compreendem a essência dos espíritos, o que os assusta, e por isso acreditam estar vendo pessoas vivas. Até porque se eles tiverem consciência, dependendo das informações que tem, dos medos que tem, se ele tiver consciência de que ele está ali vendo um espírito, ele talvez se assustasse e voltasse para o corpo. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que acreditam ainda estar vivos. Nada ao redor deles parece ter mudado. Os espíritos lhes parecem ter corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seu próprio corpo como real. Então nós vamos ver, principalmente nas sessões mediúnicas, espíritos que não têm consciência de que desencarnaram. Eles colocam, por que as pessoas não falam comigo? Eu estou aqui no hospital e ninguém me responde, ninguém me atende, por que a minha família não vem me ver? Ou outros que vão até em casa, eu entrei na minha casa, ninguém fala comigo, os meus familiares não me respondem,
não me olham, é como se eles não estivessem me vendo. Por que eles estão fazendo isso comigo? Porque eles não têm, como o corpo perispiritual é idêntico ao corpo físico, porque é ele que montou o corpo físico, na realidade, ao contrário, é o corpo físico que tem a mesma aparência que tem o perispírito. Ele acha que ele continua encarnado, ele vê o mundo, ele está aqui na Terra, ele está vendo as coisas, né? Então ele só vai estranhar as pessoas que estão encarnadas não falarem com ele. E ele é levado normalmente numa reunião mediúnica, numa casa espírita, para que ele receba a informação de que ele desencarnou, que ele precisa passar por processos de ajuda, de estudo, às vezes até de auxílio médico, né? Ele precisa ir para um hospital, se tratar, porque ele ainda está ali com as características da doença da qual ele desencarnou, e depois é que ele vai poder, quando ele tiver melhor, tiver uma certa lucidez, que tiver mais conhecimento, entrar em contato com a família dele no plano da Terra, que estão encarnadas. Nós vemos isso claramente no André Luiz, que depois de muitos anos ali no plano espiritual, é que ele vai ter acesso, vai ter autorização para ir ver a família que está na Terra. O sonâmbulo que vê à distância vê do ponto onde está seu corpo ou do ponto onde está a sua alma, né? O espírito que está encarnado. Por que essa pergunta? Uma vez que a alma que vê e não o corpo, então aqui o espírito perde a paciência. Por que essa pergunta? O que você está insistindo? Se é a alma que vê pelo corpo todo, né? Como é que você vai perguntar se ele está vendo do ponto de vista que está ali aquele corpo ou do ponto de vista da alma, que é onde está o espírito? É o espírito que está vendo. Aonde está o espírito, para onde o espírito foi, é que vai ser descrito a visão que ele está tendo, inclusive de todas as partes do corpo, né? Como eu falei, questões, situações, e que não existe, né, a barreira da matéria para determinados espíritos, dependendo da sua elevação. Então o espírito enfia a mão na gaveta e ali com a mão ele descreve o que tem, que ele está vendo com a mão, porque ele vê pelo corpo inteiro. Uma vez que é a alma que se transporta, como o sonâmbulo pode experimentar em seu corpo as sensações de calor ou de frio do lugar onde se encontra sua alma, que algumas vezes está muito longe do seu corpo? A alma não deixou completamente o corpo. Ela está sempre ligada a ele pelo laço que os une. Esse laço é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade a outra através da eletricidade, este é o laço entre os seus pensamentos. Por isso elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Então, esse cordão de prata, como nós chamamos, que é o que mantém essa comunicação do perispírito com o corpo, aonde ele estiver, se ele estiver ali falando que é uma região gelada, ele está na neve, ele vai sentir frio. Até pelo condicionamento de ver a neve, vai passar essa sensação para o corpo, né? O corpo vai descrever aquilo e vai sentir frio, porque é o condicionamento e a descrição, a sensação vem, né, do perispírito, né, ali que está visualizando as coisas e transmitindo para o corpo, que está descrevendo para o medianeiro, está descrevendo ali para o doutrinador na sessão mediúnica. O uso de um sonâmbulo faz de sua... O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito após a morte? Muito, como o bom ou o mau uso de todas as capacidades que Deus concedeu ao homem. Aquilo que nós fazemos com as nossas energias, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, sejamos médiuns normais, sejamos médiuns ostensivos, são responsabilidade nossa. E nós responderemos por ela quando voltarmos à nossa verdadeira vida. Aquele médium por ignorância, por falta de estudo, por falta de conhecimento, fala, não fui eu que fiz isso, foi o espírito que me tomou, foi ele que fez. Isso não existe.
Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelos nossos sentimentos. Um espírito que se aproxima de um médium ostensivo, para que ele possa se comunicar, tem que haver similaridade. Tem que haver, no caso de uma sessão mediúnica, ajuda do plano espiritual para que haja uma certa afinidade, para que haja um certo grau de frequências ali que se comunicam para que ele dê manifestação. Um espírito nunca vai conseguir fazer com que o médium faça algo que não é da índole dele. Então, se o médium ele não permitir, se o médium for um médium que estuda, um médium que conhece que o controle é dele, ele não vai permitir que o espírito grite, que o espírito faça palavrão, que o espírito bata na mesa, mexa a cadeira, se levante. Ele não permite, ponto. O comando é do médium. Ele nunca vai fazer alguma coisa que não é da índole dele. Verdadeiramente, não o verniz de sociedade, mas aquilo que é verdadeiramente de dentro dele, ele nunca vai fazer. Nunca vai poder dizer, foi o espírito que fez. Não. A minha índole, a minha similaridade é que fez com que esse espírito pudesse me usar e eu convenientemente não quero lembrar. Eu não quero lembrar. Essa que é a questão. Então, é muito importante que se entenda, o comando é do médium ostensivo. A responsabilidade de todos os atos é do médium ostensivo, porque é ele que comanda. O primeiro socorro é ele que faz para aquele espírito que está se aproximando ali perispírito a perispírito. O médium se desloca ali perispiritualmente, da mesma forma que é a emancipação da alma, né? É o deslocamento que a gente faz no sono, o médium ostensivo faz ali na sessão mediúnica. Ele sai, né, está em desdobramento, então perispírito para perispírito, aquele perispírito comunica para o médium em desdobramento e o médium retransmite através do corpo. Mas o comando é do médium. Primeiro socorro é o médium que vai dar ali, né, desdobrado para aquele espírito que necessita. Às vezes, os médiuns que têm conhecimento, os médiuns que sabem o que estão fazendo, às vezes eles doutrinam 2, 3 espíritos antes de darem uma manifestação. Quantas vezes o médium fala para o doutrinador, olha, pode seguir que eu tô trabalhando aqui. Então ele doutrina 2, 3 e depois aquele que precisa realmente se manifestar, falar alguma coisa, ouvir a colocação do dialogador, né? Que está ali Antigamente se falava doutrinador, não se usa mais porque ninguém vai doutrinar ninguém, é o dialogador, ele vai dialogar com aquele irmão que está ali precisando de ajuda. Então às vezes ele traz um ou outro e os outros ele mesmo faz o diálogo, ele mesmo faz ali o trabalho de ajuda, de primeiros socorros e encaminha. É assim que o médium trabalha, né? Com conhecimento, com estudo, com as rédeas da sua mediunidade, trabalhando para o bem, servindo o máximo possível, auxiliando a espiritualidade maior que está ali na reunião mediúnica para ajudar e servir aos nossos irmãozinhos necessitados. O médium vai a uma sessão mediúnica para servir, para ser útil e não para ser servido e muito menos para jogar o seu lixo lá. Eu vou na sessão mediúnica porque senão eu passo mal, porque senão eu me sinto mal. Ele vai lá e joga o lixo dele e os outros que limpem. Isso é pessoa ignorante, inconsequente, imatura e vai responder pelos seus atos nesta vida, na vida futura e na próxima, porque vai ter que reencarnar para consertar as besteiras que fez. Vai reencarnar do ponto que começou aqui, como médium ostensivo, até realizar o trabalho que se propôs a realizar. Vai voltar e reencarnar como médium ostensivo. A hora que ele realizar o trabalho, a hora que ele se colocar naquilo que propôs e desencarnar como completista, ou seja, completou aquilo que determinou a fazer, aí no plano espiritual, para a sua próxima encarnação, ele vai poder escolher se ele quer vir de novo como médium ostensivo ou não. Mas até ele completar, ele tem que assumir a responsabilidade daquilo que ele pediu para fazer. Nós somos crianças, nós somos imaturos, nós somos irresponsáveis, mas o plano espiritual não é.
Ele coloca, olha, não vai fazer, eu quero vir com o médio ostensivo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. O nosso mentor coloca, não vai, vamos fazer diferente, vamos... não quer? Vai ser, aceita a tua vontade? Então, assuma a responsabilidade. No nosso próximo estudo, nós vamos ver o êxtase, que vai ser a questão 439. Até lá.